Bem, bom dia a todos, bom dia a todas. Enquanto os colegas vão entrando aí na sala, só vou dar alguns anúncios rápidos antes de passar para a nossa Toastmaster do dia, a Nayá. Queria primeiro parabenizar todo mundo pelo compromisso, por estar aqui, né, conosco nessa manhã de sábado. Vai ser uma reunião muito legal, muito especial. Tem vários bons discursos hoje. Eu estou ansioso aí para acompanhá-los todos. Queria passar rapidamente um guia da reunião para que a gente pudesse se organizar aqui da melhor forma possível. Primeiro ponto da reunião é, se possível, deixe o seu microfone desligado. Sempre tem aquela confusão, né, de que quando você vai falar, às vezes a gente acaba também esquecendo o microfone desligado, mas fica atento aí na hora que você for falar qualquer questão, trazer algum ponto, ou o momento em que você tiver fala, você liga o microfone, mas se não tiver, nesse momento, deixa desligado para que a gente evite interrupções aí indesejáveis durante a nossa reunião. Se você estiver, já que você está com o microfone desligado, então um aplauso na língua de sinais. Então, a gente sempre traz aqui o aplauso na língua de sinais para que a gente possa dar mais energia aqui, especialmente as pessoas que vão falar durante a nossa reunião. Tente usar a palavra do dia. Essa é uma dinâmica muito legal, muito interessante, em que a gente consegue enriquecer um pouco maior do nosso léxico vocal. Então, a gente vai ter um momento, na hora oportuna, o gramaticista vai explicar um pouco da palavra do dia e como que funciona a dinâmica. Marque o seu PIN no vídeo da câmera ou do timer online. Eu não estou enganado, aqui estou já vendo aqui na minha tela, o timer é o Éder hoje do Santos. E então, se você estiver falando, seja no momento do discurso preparado, de improviso ou de função, e põe o timer, põe o PIN lá na câmera do Éder para que você possa acompanhar. Ele vai explicar um pouco melhor no momento em que ele for explicar a função dele. E nós mantemos as nossas reuniões no YouTube, super importante, muito legal para que você possa acompanhar, mas de qualquer forma, saiba que se você está abrindo a câmera ou mesmo falando alguma coisa, você automaticamente está consentindo aí com relação à questão do uso da sua imagem e voz para as nossas gravações aqui também. E deixe o celular no modo silencioso, principalmente quando você for falar. A gente já teve alguns momentos e questões que a pessoa está falando e começa a tocar o telefone e tudo. Então, evite esse constrangimento e também até distração para você. Bem, vamos com relação à questão da nossa missão do clube. Nossa missão do clube é desenvolver habilidades de oratória e liderança. E isso a gente faz de uma forma muito particular e específica, que é por meio da participação ativa. E eu gosto sempre de poder enfatizar esse ponto, porque várias pessoas que, inclusive, que estão visitando o nosso clube, entendem ou veem com uma expectativa de que isso seja mais como uma questão de um curso, algo teórico, mas nós estamos aqui para praticar oratória e liderança. A gente tem uma plataforma, eu vou falar agora sobre ela, que traz essas questões da parte teórica, em que a gente desenvolve aí a, essa, essa parte mais, né, intrincada, mais teórica mesmo, de oratória e liderança, mas aqui hoje nós estamos para treinar ativamente a participação em oratória e liderança, e espero que todos nós aqui tenhamos uma boa sessão com bons aprendizados durante a nossa reunião de hoje. Aqui eu queria trazer um pouco dos líderes do clube, falo nessa primeira participação por conta de ser o presidente do clube, e gostaria de parabenizar e agradecer os nossos outros líderes do clube. Temos alguns deles aqui na reunião de hoje. Não seria feita essa reunião se não tivessem pessoas que estão treinando a liderança e utilizando-se do clube para poder fazer esses experimentos que trazem tanto para a sua vida pessoal, mas também para a sua vida profissional. Então, agradecer toda a liderança do clube aqui representada, que tem papéis muito bem definidos e muito importantes para que toda essa estrutura ela aconteça.
Claro, também queria agradecer aos voluntários dessa reunião. Nem todos os líderes do clube são voluntários de hoje, nem todos os voluntários são líderes do clube. Mas queria agradecer também os voluntários que estão aqui se disponibilizando para a gente ter uma reunião mais frutífera e mais diversa possível. Falar rapidamente da Toastmasters. A Toastmasters faz parte de um grupo de clubes chamada Toastmasters International. Inclusive, se você, membro do nosso clube, não acompanhou um ou mais etapas das fases de campeonato de discurso, perdeu uma oportunidade muito grande. A gente teve recentemente aí, até com a Gisele e o Douglas, participando de várias fases dos clubes, de campeonatos com os outros clubes, um momento muito oportuno para que a gente possa entender um pouco mais a dinâmica dos outros clubes e ver como que o Brasília Toastmasters está encaixado, situado dentro dessa gama de clubes que não está restrito ao Brasil, está mais de 150 países, mais de 14 mil clubes, mais de 270 mil membros, e aqui nós somos um pequeno pedacinho dessa engrenagem toda, que também tem esse mesmo propósito, que é desenvolver a habilidade de falar em público e de liderança. Alguns clubes acreditam nessa dinâmica do Toastmasters como algo que possa transformar a vida dos seus colaboradores. Hoje nós temos visto no mundo profissional uma dedicação das empresas muito mais para poder ensinar as soft skills que a gente conhece, né, que seriam aquelas habilidades que talvez não sejam tão muito mais relacionadas à questão do trato de relacionamento, de gestão e tudo mais. E a habilidade de falar em público e a habilidade de liderar são duas que são importantes para os clubes e os clubes também apostam nessa ideia. Aqui tem um retrato dos clubes que no mundo inteiro apostam no Toastmasters como uma ferramenta importante. E queria, antes de passar para a nossa Toastmasters do dia, falar um pouco da metodologia Toastmasters. Nós estamos fundamentados por uma metodologia robusta, uma parte teórica que é dada pela Toastmasters por meio da plataforma Pathways. Essa plataforma ela possibilita que os membros eles possam se engajar em uma das trilhas que existem de aprendizado. Aqui a gente tem hoje as trilhas de liderança dinâmica, humor cativante, estratégias motivacionais, influência persuasiva, domínio da apresentação, comunicação visionária. São 6 das trilhas que hoje podem ser acessadas pelos membros. E é muito interessante porque, conversando com os nossos membros do clube, cada um vê o Toastmasters como uma possibilidade diferente de aprender liderança e oratória para ser aplicada em um aspecto diferente da vida. E então, por meio dessas trilhas, a gente consegue uma personalização muito melhor e uma experiência muito mais rica também. Queria falar também da estrutura da nossa reunião. A nossa reunião hoje ela está estruturada em 3 partes. A primeira, os discursos preparados, em que as pessoas, os membros do clube, com base nos fundamentos do PEFES, prepararam um discurso para poder apresentar e finalizar essa tarefa deles dentro da plataforma. Nós teremos também um momento de discursos improvisados, que é uma dinâmica muito legal, muito interessante, que a gente pode enriquecer essa questão, né, do dia a dia, da improvisação que muitas vezes a gente tem que fazer, e a questão da avaliação e relatório, que é muito importante, apesar de ser avaliações e relatórios para funções específicas, para discursos específicos, eu, pelo menos, pessoalmente, sempre acabo aprendendo muita coisa, inclusive com os erros e acertos dos demais membros do clube. Acho que esses são os principais pontos e trazer também, né, que a gente faz uma gamificação, uma dinâmica de votação em cada um desses momentos. Então, aqui não só os membros, mas também visitantes vão poder votar conosco. Essa é a parte que me cabe. Queria trazer agora a nossa Toastmasters do dia, a Nayar Santos. Eu queria uma salva de palmas, de que não são palmas, são os aplausos virtuais aí para a Nayar. Nayar, seja muito bem-vinda. Nayar vai conduzir a nossa reunião e
O palco é todo seu, Nayá, seja bem-vinda. Obrigada, Daniel, querido Daniel, nosso presidente, fez a apresentação maravilhosamente, sempre muito bem, trazendo muito conteúdo aí para a gente conhecer um pouquinho mais para quem está começando hoje e para retificar para a gente que já está aqui há um tempinho. Hoje eu queria trazer para vocês, logo de cara, o poder da voz, que é o nosso tema hoje. É, é um tema muito importante, e eu quero trazer aqui de uma forma bem profunda para vocês entenderem o tanto que é importante a voz, não só como som, mas também como presença, impacto, e principalmente aqui dentro do Toastmasters sobre transformação, tá? A voz é o que inspira a gente, que lidera a gente, que traz as nossas ideias e dessa maneira a gente cria conexões autênticas um com o outro. E aqui no Toastmasters a gente faz muito isso. São esses discursos que vamos escutar hoje, os discursos da Daiane, do Olavo, dos avaliadores, e eu peço também a participação de vocês hoje, e as conversas cotidianas também, que são bem importantes, que mudam a nossa vida. Então, eu quero deixar para vocês que a voz é muito importante. Não é essa voz que eu estou falando aqui com vocês, mas a voz dessa expressão mesmo que deixamos para o mundo. E nesse clube aqui, esse clube bonitão, lindão, nós aprendemos a usar a nossa voz com intencionalidade. Temos intenção, propósito aqui. Às vezes a voz ela pode tremer um pouquinho no início, mas eu tenho certeza que com a prática vocês vão praticando e vão tendo mais firmeza. Eu sou uma pessoa que pode dizer que comecei aqui tremendo, mas que a gente vai melhorando um pouquinho. A borboleta com certeza continua aqui, mas olha, vai ficando diferente. E é só se jogando, gente, não tem outra jeito, não tem outro jeito. A voz silencia o medo e dá lugar à coragem. Então, a gente hoje vai ter essa chance de exercitar esse poder e eu convido você a fazer isso com generosidade, presença e entrega. Então, aqui a gente começa a nossa apresentação de hoje. Meu nome é Nayá Lima, sou Toastmaster do Dia, sou a pessoa que vou conduzir aqui essa apresentação falando aqui com a minha voz, com certeza. Eu preciso muito de algumas pessoas importantíssimas, como o Daniel mesmo falou, voluntários, pessoas que estão aqui, às vezes, lá atrás, que a gente não vê. E a primeira pessoa que eu não posso deixar de apresentar é o Zoom Master, que é o Daniel. É a pessoa que fica lá dando esse apoio, passando os slides, votação. Sem ele no presencial também é impossível não acontecer essa parte aqui, tanto online quanto presencial. Obrigado, Nayá, pelo espaço. Queria só falar rapidamente. Eu sou o Zoom Master. O Zoom Master é a função que exercita toda a estrutura da reunião, que traz os slides, que vai trazer, né, toda a estrutura do Zoom, a questão dos formulários. Eu queria só dar uma rápida experiência. Essa semana nós tivemos uma reunião dentro do trabalho, em um outro lugar que não foi dentro do meu ambiente, era uma outra sala e acabou que a gente tinha que fazer uma reunião híbrida acontecer. E fazer, ser Zoom Masters dentro do Toastmasters ajudou muito ter dois computadores, um que só passa um que só passa o slide, o outro que pega o áudio e tudo mais. Isso é algo que na prática, no dia a dia, também nos ajuda aí com várias outras situações. Queria então convidar aqueles que quiserem se desafiar depois a ser Zoom Masters, tanto no online quanto no presencial, é algo muito positivo também. Obrigado, Nayá. Volta a palavra com você. Eu que agradeço a força aqui. Muito obrigada pela sua prática também. O tanto que é importante a gente trazer que é prático essa prática que a gente está fazendo aqui para o dia a dia. Muito importante. Obrigada. Temos também que falar sobre o tempo. Temos aqui o timer, que é o nosso quem vai cronometrar. Éder, você poderia falar um pouquinho sobre a sua função, que é muito importante? Bom dia. É, minha função é deixar os oradores cientes do tempo, que está dando tudo certo, né? Normalmente o limite máximo é 7 minutos e meio, correto? E quando estivermos em 5 minutos, a gente vai colocar o fundo verde. Quando estivermos em 6 minutos, vai para o amarelo. Quando estiver em 7, vai para o vermelho. E é bem interessante já pensar em finalizar quando estiver aqui. Mas eu estou aqui para ajudar. Maravilha. Muito obrigado, Éder, pela
participação aqui. O tempo é muito importante, a gente está dentro do tempo aqui, a gente começou um pouquinho antes, vamos aqui exatamente para a gente não perder também cada minuto aqui, que é muito importante. E trazendo para a prática a vida, o tempo aí, o trabalho, tudo mais. Super importante. Temos aqui uma dobradinha hoje, como é online, a gente sempre junta os dois. A gente vai trazer o contador de A, que é o accounter, junto com a gramaticista, e eu quero convidar para a nossa tela a maravilhosa Luana Costa. Luana, conta aí pra gente, o que você vai fazer hoje? Bom dia a todos. Então, hoje eu irei exercer duas funções que têm algo muito em comum, né? Que ambas trabalham a escuta ativa e tem como objetivo ajudar cada um de nós, inclusive a mim, a perceber e melhorar pontos que são extremamente importantes na oratória. Uma dessas funções está relacionada com o bom uso da língua portuguesa, que é fundamental pronunciar corretamente as palavras para que todos compreendam a mensagem com clareza. Eu acredito que é um dos aspectos essenciais quando falamos sobre gramática na oratória. Uma das dicas é para aprimorar a pronúncia, é importante praticar a articulação das palavras, prestar atenção à entonação e ao ritmo da fala e buscar feedback de outras pessoas. Já a função de accounting, ela trabalha a questão dos vícios de linguagem, uma das chamadas muletas físicas. Esses vícios eles podem se tornar ruídos na comunicação e atrapalhar assim a mensagem que desejamos transmitir. E a dica, uma forma eficaz de eliminar os vícios da linguagem, é primeiro reconhecer que a utilizamos. Outra sugestão é gravar e ouvir nossas falas. E para ambos os casos, uma boa dica é praticar a respiração consciente. E um bom preparo também é de suma importância. Mesmo que estejamos aqui num lugar que podemos errar e aprender, é importante treinarmos sempre visando a excelência. Esses vícios, eles devem ser eliminados de forma gradualmente. Não devemos desanimar no início, pois muitas vezes o seu uso ele não é consciente. Então, aprimorar a oratória é um processo contínuo e desafiador, mas extremamente gratificante e que sejamos inexorável nessa prática, pois estamos aqui no lugar certo. Aí também tem que falar a palavra do dia, inexorável. Essa palavra é um adjetivo que descreve algo, alguém que é implacável, inflexível, que não cede a subterfúgios ou que não pode ser evitado ou impedido. Em outras palavras, algo inexorável é algo que segue seu curso de forma inevitável e implacável. Aí aqui alguns exemplos. A morte. A morte é uma força inexorável que a todos alcança. Pessoas com personalidade forte também. Ele era um líder inexorável que não admitia desobediência. Em resumo, inexorável transmite a ideia de algo que é firme, determinado e impossível de ser mudado ou evitado. Bem, inexorável, a palavra do dia, e eu vou pedir para vocês, sempre que você ouvir a palavra inexorável, um joinha para a gente colocar aqui, deixar cada vez mais marcado na nossa cabeça a palavra do dia. Obrigada. A gente tem a parte divertida, para uns divertido, para outros nem tanto, porque aí a gente vai ter que fazer um pouquinho de improviso. O Vitor Coelho vai contar para a gente como é que vai funcionar, né, Vitor? Pode dar aí a sua palavra um pouquinho? Bom dia a todos. Como a Nayá mesmo disse, eu estou de Topic Master hoje, né? Que é o responsável por organizar o Table Topics, que são os discursos improvisados. Então, a principal função dos discursos improvisados é você ter a capacidade de organizar os seus pensamentos rapidamente com temas, perguntas, tópicos que eles são improvisados. Você não sabe, eles são aleatórios, mas que vão seguir o tema, que no caso é o tema de hoje, que daqui a pouco a Nayá vai desenvolver melhor e eu retomo na minha hora do Table Topics. Então, desejo a todos uma ótima, uma ótima reunião e daqui a pouco eu volto e faço essas perguntas para vocês. Então, é um momento em que todo mundo pode participar, até os convidados, isso é uma coisa interessante e peço que vocês se voluntariem, né? Eu vou começar com pessoas que já têm a experiência, mas se vocês quiserem, pode avisar que vocês vão poder discursar também. Obrigado, Nayá. Eu que agradeço, Vitor. Muito obrigada por cada. Lembrando, use a palavra do dia e realmente se jogue nesse momento, como a gente falou aqui, eu falei desde o começo, a sua voz pode estar aqui também, tá bom? Obrigada, Vitor. E para fechar, vamos ver? A gente precisa escutar aquele feedback que às vezes dói, mas que é importante. E aí, o Olavo. Olavo, você quer falar um pouquinho sobre avaliação geral? O que é ser um avaliador, para quem não conhece? Com você, a tela.
Pode ser, estamos com muitos membros hoje, então é importante falar dessa função. Eu estou aqui anotando no meu celular alguns pontos positivos e negativos de cada uma das pessoas que desenvolveram funções hoje, e no final vou falar o que a gente fez muito bem e o que a gente pode dar uma melhoradinha. Muito obrigado, e o palco é seu, Nayá. Bem, muito obrigada. Isso aí, é muito importante esse feedback para a gente saber exatamente como é que estamos indo, né? Quem avalia o avaliador? É o avaliador geral, tá? Muito obrigado. E aí, mais uma vez, muito obrigado por todos os voluntários. E vamos lá para nosso primeiro discurso preparado. Quem será? Temos aqui a Daiane Gonçalves. Ela está no projeto nível 1. Então, ela está começando e ela está na trilha, como o Daniel colocou lá atrás. Nós temos 6 trilhas e uma das trilhas é influência persuasiva. E o discurso é discurso com propósito. Quem vai avaliar a Daiane seria o Giovanni, mas a gente teve um problema técnico e o Giovanni, infelizmente, não vai poder participar. Então, quem vai avaliar sou eu, tá? E é isso importante, a gente tem que ter esse joguinho de cintura aqui. E o nome do discurso é O Bilhete que Ninguém Compra por Você. Daiane Gonçalves, o bilhete que ninguém compra por você. De 5 a 7 minutos, a tela é sua. Bom dia. Hoje eu vou falar sobre uma experiência que eu vivi em 2014. Em 2014 eu recebi um convite, né, um convite ali inesperado de uma amiga de trabalho me chamando para viajar. E era uma viagem, um mochilão. Ela me chamou para ir nesse mochilão. Eu aceitei, ela estranhou. Eu era muito fechada na época. Entretanto, eu aceitei o convite. Só que ela me deu algumas características da viagem. Primeiro, ela disse que não tinha dinheiro e que seria uma viagem bem minimalista. Eu, não tem problema. Ela falou, vou ficar em hostel. Eu falei, não tem problema, a gente vai. Aí ela, vou ficar em um hostel em quarto misto. Eu falei, tudo bem. Ela com 16 camas. Eu falei, topo ir, vamos. Ela, eu não imaginava que você ia aceitar. Eu falei, não, tamo junto, vamos. Preparamos a viagem e embarcamos. Chegou o dia, embarcamos. Quando descemos, a viagem era a rota Bolívia, Chile e Peru. Quando chegamos em Santa Cruz de la Sierra, veio a primeira surpresa. E qual era? A minha mala, especificamente a minha, ficou em São Paulo. E aí a gente esperou a mala passar, né, a mochila, e nada de mochila chegar. Aí veio um rapazinho ali, né, do aeroporto, e falou assim, senhora Daiane? Eu falei, sim. Então, a sua mala ficou em São Paulo. Aí eu olhei para ele, congelei primeiro, olhei para ele, fiquei sem fala. Ele, mas amanhã ela vem. Eu falei, amanhã? Ele é. Falei, só que amanhã eu não estou aqui, tá aqui 2 horas, eu vou pegar um outro voo para Sucre. Ele, não, a gente deixa lá para o hotel para a senhora. Eu falei, ok, então. Então a gente foi embarcar para Sucre. É uma outra surpresa. Quando chegamos perto do avião, era um teco-teco, vocês não imaginam. Dava medo entrar no avião, naquele avião, porque, né, era pequeno, mal cabia em pé. Enfim, embarcamos para Sucre. No dia seguinte, né, chegamos em Sucre, no dia seguinte, cadê a mala? A mala não chegou. E como era um mochilão, tinha várias paradas, então eu tinha hostel separado, bilhetes, passeios, enfim. Eu cheguei para ela e falei, Tami, continua a viagem. Eu fico. Ela, não, amiga, é a primeira vez que você está aqui, eu que te chamei, é a primeira vez que eu viajo. Eu falei, não, continua. A gente ficou na discussão ali durante umas meia hora, 1 hora mais ou menos, entre ir e não ir, e eu convenci para ela continuar a viagem, porque eu não sabia se a minha mala ia chegar. Então, ela continuou a viagem e eu fiquei ali zanzando pela cidade. A minha mala só chegou 2 dias depois. Aí eu, no aeroporto, peguei a mala, olhei para ela, a mochila, né, mochilão, sentei na cadeirinha e falei, e agora? Baixei a cabeça e fiquei refletindo o que eu ia fazer, porque eu já tinha perdido 4 dias de viagem. Eu não tinha experiência em viajar para fora. Eu não tinha nenhum tipo de informação como vou dizer, de experiência em poder ficar sozinho numa viagem. Enfim, refleti, né, tinha um anjinho, um diabinho, vai, não vai, vai, não vai. Resolvi ir. Quando eu cheguei na rodoviária, comprei o bilhete e fui pro box. Quando cheguei no box, estava lá esperando, em pé, né, toda assim, sem saber o que fazer. Chegou um rapaz à minha frente, olhou para mim e falou assim, Daiane? Eu olhei para ele assustada. Sim. Você é amiga Tami? Falei, sou. Nossa, ela tá super preocupada aqui no grupo.
e tá perguntando quem encontrar você, acompanhar. Não, pode mandar mensagem. Eu não tinha ainda um celular, né, atualizado naquela época. O meu era um bem simplesinho. E aí eu fui para o próximo passo com ele, né? Foi super legal, super bacana. Então, são algumas coisas que a vida nos dá a partir quando a gente toma uma decisão. Viajei, fiz o passeio, inclusive esse passeio que está aqui atrás, foi justamente essa experiência que eu vivi com ele. E aí, quando chegou no Chile, eu tive que cortar o Chile da viagem, porque eu tinha que encontrar elas, tentar encontrar elas no Peru. A viagem foi fantástica, foi maravilhosa. Mas isso não é sobre viagem, né? Eu contei a viagem, a experiência. Não é sobre viagem. É sobre o bilhete que ninguém pode comprar por você. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa comprar o bilhete da sua vida. Você precisa tomar as rédeas, ser inexorável, mesmo com a barriga fria, mesmo com medo, mesmo com inseguranças. Às vezes, a gente só precisa ir, seguir em frente, sair da zona de conforto, deixar para trás aquilo que não nos movimenta mais. Porque no final, o que mais nos paralisa não é o que vivemos, mas o que deixamos de viver. É a transformação que a gente evita pelas decisões que não tomamos. E muitas vezes, sem perceber, estamos embarcando no sonho de outras pessoas. Então, eu te pergunto, qual é o bilhete da sua vida? O que que você está adiando? E quando é que você vai embarcar nessa viagem? Porque a minha, ela já está marcada. Obrigada. Daiane, obrigada a você. Hoje escutamos a sua voz, foi muito interessante trazer. Eu fiquei bem, desde o começo, quando você passou esse título para mim, eu fiquei bem curiosa e realmente você apresentou muito bem. Muito obrigada pela sua participação. Então, gente, continuando, aqui é sempre importante a gente escutar a voz da Daiane e também dar um feedback para ela. O que que vocês acharam do discurso? É um presente. Então, ela vai receber esse feedback domingo, eu espero e a gente vai poder falar. Então, se vocês puderem agora apontar aí para o QR Code, ou o Daniel está colocando, nosso master colocando essa avaliação, esse feedback. Um minutinho, Éder, se você puder cronometrar aí para a gente ficar dentro do tempo, eu agradeço muito. Vamos lá, gente. Prontinho, 1 minuto. Maravilha, Éder, muito obrigada. O tempo é inexorável, então vamos continuar aqui. Muito obrigada pelo feedback. Nosso próximo desculpa, o orador é o Gustavo Weidemann. Ele está no domínio da apresentação, é a trilha dele, e hoje ele vai se concentrar no positivo. Concentre-se no positivo. Quem vai avaliar o Gustavo é o Olavo Pacelli. O título é 5 minutos do dia. Gustavo Weidemann, 5 minutos do dia, você tem de 5 a 7 minutos, a tela é sua. Eu já quero, antes aqui de tudo, iniciar com uma pergunta. Como vocês acordam? Vocês já vão, já logo lá pela manhã, abre o Instagram ou não? Vocês acordam muito lá tranquilos, fazem lá tudo que vocês querem? Eu vou dizer como eu era até o início desse ano. Eu já mexia já no meu celular, já logo de início, assim. Era a minha primeira coisa ali do dia. Era assim sempre. E por conta disso, eu sempre também estava me atrasando para quase tudo. Aí eu já tinha que ali acordar já na pressa para tudo. Até que 2 meses atrás, eu vi um livro, que foi esse daqui, 5 minutos por dia. E esse livro alterou muito a forma que eu acordo hoje em dia. Esse livro eu vi em um story do Instagram. Uma pessoa postou e eu já pensei, nossa, isso daí não, deve ser esse papo de coach, eu acho que não vai ser bom para mim. Eu estava imensurável quanto a isso. Mas até que uma pessoa próxima a mim disse, nossa, eu estou usando esse livro aqui todos os dias e minha vida
tá bem melhor agora. E eu pensei, eu acho que eu vou dar uma chance. E esse livro, ele tem, e é uma proposta bem simples assim. Assim que você acorda, você escreve 3 coisas pelas quais você é ela grato, e também você escreve uma frase de afirmação e 3 coisas que tornariam o seu dia excelente. E pela noite, você escreve 3 coisas incríveis que aconteceram no dia e também coisas que você ela queria que elas fossem de uma outra forma. E de início, claro que eu não senti tanta coisa assim, mas mesmo assim ainda estava lá fazendo. Todos os dias ia lá e escrevia. Até que uma semana depois, 2 semanas, eu já comecei a ver o mundo de uma outra forma, assim, e de coisas bem simples. Porque aí a gente passa a ter esse olhar mais pro lado ela positivo assim das coisas, coisas bem simples que acabam passando, que elas acabam assim passando e a gente nem se dá conta delas. Mas um dia mesmo que eu achei que foi o que mais me impactou foi um dia daqueles em que tudo estava dando errado. Eu já tinha ido acordado cansado porque eu tinha ido dormir tarde, enfim. E lá para piorar, ainda estava um trânsito, ela com chuva, tudo mais, aí eu já pensei, nossa, eu vou me atrasar. E aí, só que eu tinha ainda uma entrega para fazer e lá no meu trabalho, mas o sistema estava ela fora do ar. Então foi um dia desses que nada estava dando certo. E ainda tinha uma lista para ser entregue e, e tipo, lá do meu mestrado, mais à noite. Só que, como eu já me atrasei tudo ali no meu trabalho, eu não consegui entregar essa minha lista a tempo. Foi esse um dia assim que eu tava, em que eu já pensei, eu falei, nossa, o dia hoje foi péssimo. Mas antes ali de dormir, tive que escrever 3 coisas boas que me aconteceram. E eu fiquei lá um bom tempo ali para tentar achar mesmo algo ali de positivo. E não foi fácil. Só que depois de um tempo, passei a escrever umas coisas, assim, coisas bem lá simples assim mesmo, como lá, por exemplo, um elogio, tipo lá do meu chefe, e lá também que minha noiva tinha feito uma janta bem boa pra gente, e lá que meus gatos estavam bem assim animados quando eu entrei em casa. Foram 3 coisas de fato muito simples que lá me aconteceram. Só que só o fato de eu ter pensado nisso, eu já vi que já mudou a minha noite, porque eu já fui já lá dormir bem mais assim tranquilo, bem mais calmo e enfim. E com isso também, e na minha manhã seguinte também foi bem mais assim tranquila, porque eu já fui dormir já mais animado, já mais calmo, já mais tranquilo. Só que óbvio que esse livro aqui, ele não alterou a minha forma de agir, assim, não é que ele foi um livro que, em que lá tudo assim da minha vida já está ótimo, óbvio que não. Mas eu posso aqui dizer que ele alterou muito a minha forma de olhar para o mundo, assim. Porque eu acho que quase todos aqui, assim, ela como eu sempre fui muito de pensar em coisas que eu ainda não tenho. Então eu sempre tive muito esse enfoque em coisas que eu não tenho, em coisas que dava para eu ter,
coisas que eu quero ainda, e sempre esqueci das coisas que eu já tenho e eu já lá conquistei. Então, esse livro me fez olhar muito bem para essa parte positiva assim da vida, e isso me fez agir de uma outra forma. Então, o que eu quero aqui trazer para vocês é, em vez de vocês já irem pro já irem já pro já irem já lá pro celular assim que vocês acordam, aqui por que vocês não param e pensem em 3 coisas em que vocês são gratos assim no dia? Porque eu acho que isso vai lá transformar essa vida de vocês, assim como a minha. Obrigada, Gustavo, por trazer essa ótima. Compartilhar esse livro com a gente e esses insights bem interessantes mesmo. Muito obrigada. E aí é a hora de dar o feedback também para o Gustavo. O que é que vocês acharam? Vamos lá dar um feedback bem carinhoso, cheio de insights, como ele deixou aqui com a gente. Se você puder cronometrar mais uma vez para mim, muito obrigada. A gente vai ficar aqui só esperando você avisar a gente. 1 minuto. Maravilha, obrigada, Éder. Se você deixou o feedback, legal. Se não deu tempo, deixa depois, o feedback é sempre muito importante. E para fechar essas grandes apresentações agora, vou chamar a Laura Leal. Ela está no nível número 5, projeto número 5, chamado Advanced Mentoring, e a trilha dela é Pathways Mentor Program. E o título para o discurso é Agora Não Sou Eu. Quem vai avaliar a Laura vai ser o Daniel Pina. E Laura Leal, agora não sou eu, Laura Leal, a tela é sua. Ei, volta aqui. Não é porque você assistiu meu discurso das 8 da manhã que você pode ir embora. Veja só, o discurso das 8 da manhã era sobre minha primeira experiência como mentora. E agora, eu troquei de roupa, eu arrumei meu cabelo, tá diferente, é um outro novo discurso em que eu vou contar para vocês sobre a minha experiência mais completa com uma pupila. A pupila que eu escolhi falar aqui hoje é uma que recém-graduou, acho que a gente pode chamar assim, que acabou de terminar o nível 2 dela, a Natália. Natália chegou aqui no Brasília tem mais ou menos 1 ano. Ela não foi, acho que nem a minha 5ª pupila, já estava um pouquinho mais acostumada a mentorar quando ela chegou. E como que é meu processo para receber uma pessoa nova? Eu coloco muitos alarmes. Gente, eu esqueço de usar o WhatsApp. Eu esqueço de responder vocês. Quem já foi ignorado por mim sabe disso. Mas eu sei que eu tenho um compromisso com essas pessoas. Então, tem um alarmezinho de responder elas todo dia tal e dia tal. E quando eu sei que a pessoa tem um discurso, quando ela tem uma função, também tem um alarmezinho na 5ª e na 6ª para ver como é que tá o andamento. Então, a primeira coisa que eu faço é colocar esse 1 milhão de alarmes. Depois, ler o plano de desenvolvimento individual que essa pessoa trouxe para mim. É muito legal de ver isso. Quando você olha, você vê que cada um tem um momento muito diferente da carreira, um momento muito diferente da vida, a disponibilidade que eles têm e o que é que eles querem melhorar. Porque quando você entra, você acha que tá todo mundo ali com o mesmo objetivo. E tudo bem, todo mundo quer melhorar na oratória ou na liderança, é um clube de oratória e liderança. Mas o porquê faz tanta diferença naquilo que a gente está olhando. E quando eu tava lendo da Natália, eu tava assim, pô, a gente tem bastante coisa em comum. A gente acho que vai fluir legal, vai ser bom, vamos marcar. A gente chega na primeira reunião e quem conhece a Nath sabe que ela é uma pessoa que fala mais baixinho, a voz dela é mais calma, ela não é tão expansiva, ela é uma pessoa muito centrada, que gosta de planejar as coisas com cuidado. Enquanto eu já chego, e aí eu começo a falar, às vezes eu falo rápido demais, eu já tomei muita bronca aqui no Toastmasters, porque eu falo muito rápido, vocês não conseguem me entender. Então já chegou o contraste assim de cara. E eu assim. Que sabe uma coisa que depois de tanto tempo eu percebi? O mentor não tá ali para ensinar a pessoa a falar como ele. Ele tá ali para ajudar a pessoa a encontrar a voz dela e o jeito dela de se comunicar. Então, dentro do que a pessoa se propôs a fazer,
Você vai começar a dar uns toquezinhos do que você pode melhorar, de como que você pode se expressar melhor e cada vez mais se conectar com o público que você está falando. Nosso comecinho, a gente estava conversando bastante, mas ela ainda estava meio travada para fazer os discursos. Aconteciam com a frequência mensal, mais ou menos, mas às vezes acontecia alguma coisa na vida, faz parte. Que nem eu comentei hoje mais cedo, a gente pode ajudar, a gente pode indicar, mas você não pode discursar pela pessoa. Então, cada um no seu tempo, tudo certo. Quando foi chegando, ali para setembro, mais ou menos, o pessoal falou de um negócio meio diferente que ela ainda não tinha ouvido falar, o Triple Crown, que é esse prêmio, um certificado que você recebe quando você completa 3 níveis em um ano. Ela nunca tinha ouvido falar disso, eu não achei que fosse uma coisa que fosse empolgar ela, e quando eu vejo, ela tá me mandando mensagem adoidada. Laura, pelo amor de Deus, eu preciso participar disso, eu achei tão legal, tá todo mundo fazendo, deixa eu entrar. Bora! Dali, a gente já marcou todos os discursos que ela precisava fazer para poder concluir. A gente marcou também funções, porque para quem, tô vendo que a gente tem aqui alguns convidados, para quem não sabe, a gente tem alguns projetos que são funções. Então, o Vitor que está fazendo Topics Master hoje, pode ser que seja um projeto dele. Existe um projeto para você fazer os discursos de improviso. E isso é muito legal. Então, a gente combinou esses pontinhos de função, pontinhos de discurso, e ela foi muito inexorável nesse processo. Teve dia de ficar doente, teve dia de acordar sem voz, ai, vou cancelar. Mas ela estava focada naquele processo de conseguir realmente fechar esses 3 níveis nesse período. E, gente, essa mudançazinha de chave foi uma coisa linda de ver. Porque antes ela estava indo, estava engajada, tudo legal, e do nada ela estava respirando duas máximas. Ela queria fazer as coisas, ela queria se preparar. Ela chegou no momento de fazer a primeira avaliação, e é sempre muito legal de você ver que as pessoas viram avaliações, receberam avaliações, mas estão se tremendo nas bases, às vezes mais do que na hora de discursar, para fazer uma avaliação. E o que eu fui notando? Depois que passou esse primeiro momento mais devagar, ela estava toda hora ganhando melhor discurso de improviso, melhor discurso preparado, melhor avaliadora. Sim, gente, a diferença é que você tá realmente dentro, sentindo aquilo, realmente muda. O que não mudou? O jeitinho calmo dela de falar. Ela continua sendo uma pessoa que traz as pessoas para perto por essa tranquilidade, por esse jeito mais pacífico e ainda assim consegue cativar. Ela tá mais focada não, mais presente no momento, mais presente no próprio corpo, que eu lembro que ela não respirou no primeiro discurso dela, e conseguiu agora respirar enquanto fala e trazer isso para as outras pessoas. Ela fechou tem uma semana, o último nível dela, com um projeto justamente de mentoria, contar como foi sua experiência como pupila. E quando eu li o discurso dela, acho que eu nunca fiquei emocionada assim com o discurso. Foi uma coisa muito legal. Quem estava lá viu, sabe como foi gostoso de perceber tudo isso acontecendo. E agora, ela ainda não sabe, mas será convidada para ser uma mentora também. Volto para vocês com os próximos capítulos. De volta para ti, Naya. Que maravilha, muito obrigada. Ser mentor é realmente dar muito amor, muito carinho aqui. A gente é muito bem abraçado, principalmente por você, Laura. Obrigada por ser a VPE de mentoria. É super importante. O mentor sempre é uma pessoa que pega na mão da gente muitas vezes e leva. E sempre foi muito importante desde o começo que eu entrei aqui. Muito obrigada por esse presente que vocês dão todos os dias aí. Voluntários são bem-vindos, como sempre. E como a Laura já falou, não tem preço. Assim, para você, pelo menos para mim, que serei, assim que eu deixar o VP aqui, eu serei uma mentora também, então você vai ter uma pessoa aí no seu time ajudando. Então, vamos dar um feedback para a Laura? Aquele feedback bem legal. Pode ser, não precisa ser legal também, né? Porque tem gente que fala assim, feedback, mas o que seja importante é que é um presente que você vai trazer para ela aí, esse retorno. Éder, por favor, se você puder aí marcar um minutinho, tá? Eu prometo que eu não vou cantar para vocês, eu queria ter muita música aqui, mas a gente está no silêncio hoje, só ouvindo a nossa voz. Prontinho, 1 minuto. Maravilha, muito obrigada, gente. Se você não deu seu feedback, pode dar depois, o link vai estar sempre aí disponível
pelo menos por um momento. Eu vou chamar de volta a Éder, você, cronometrista de hoje, para falar como que foram nossos oradores nesse primeiro momento. Como é que eles foram? Eles estão elegíveis? Como é que foi? É com você. Daiane, com o discurso O Bilhete que Ninguém Compra por Você, 5 minutos e 37. Gustavo, com o discurso 5 minutos por dia, foi 7 minutos e 50. Aí não está apto. E a Laura com Agora Não Sou Só Eu, 6 minutos e 36. Obrigada, Éder. Bora votar aí no melhor? O que que vocês acharam? Duas pessoas aí, tem a Daiane e a Laura, e você que vota. Deixa seu voto lá, o melhor orador, o link já está disponível, não é, Daniel? Nosso Zoom Master de hoje. E os convidados podem votar também. Participe com a gente aqui para dar a sua opinião, quem foi a melhor oradora, no caso. E se eu não me engano agora, né, Daniel, a gente vai ter um network breaking, uma parte muito importante aí. Como todos estamos hoje online, isso é bem interessante, porque às vezes quem não está aqui no dia a dia, às vezes a gente está lá na UNB, hoje está todo mundo aqui. Fiquem à vontade para dar uma pausinha, 5 minutinhos para um café, para respirar. E quem quiser, a gente pode continuar conversando aqui, né, Daniel? Eu só vou responder uma pergunta que eu vi aqui nas mensagens. Foi a pergunta que o Olavo não deixou de responder, que ele falou, existe um certificado, mas, não é mesmo? Como é que eu... Clebiano. Clebiano, você é visitante, depois você fala. Mas se você participar, como o Daniel colocou muito bem, isso aqui não é um curso, mas tem os certificados sempre que a gente termina. Não é um certificado que é reconhecido pelo MEC, mas é o certificado que te demonstra que você passou tantas horas, entendeu? Como cada nível tem um fechamento. Então, tem o nível 1, 2, 3, 4 e 5, e no final você fecha aí a sua jornada, a sua trilha. Então, aí tem que ver com sua faculdade, escola, não sei exatamente qual é a intenção desse certificado, mas temos esse certificado exatamente até para você mostrar para o mundo que você participou aqui com a gente. Tá? Clebiano, quer participar com a gente? Fala de onde você é, Alexandra, Virgínia Volpe, Pedro Prati, sejam bem-vindos. Oi, gente. Eu sou a Virgínia, eu falo de São Paulo. E eu descobri esse grupo através do Meetup. Eu sempre tive vontade de desenvolver as minhas habilidades de oratória e eu acabei encontrando essa reunião aqui. Eu tô gostando muito. Vou buscar saber mais informações de como me juntar ao grupo, que eu achei muito interessante. Também gostei bastante da reunião que teve em inglês, no começo da manhã. Que maravilha, Virgínia, de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Que bom que você encontrou a gente no Meetup. O Toastmasters existe no mundo inteiro, como foi colocado lá no começo pelo Daniel. E aqui no Brasil a gente tem alguns clubes. Alguns clubes são comunitários, como o nosso, aberto, e outros são fechados, que são mais voltados para a empresa, como o Dell, Apple, como foi colocado lá. Você está mais convidada para sempre participar. Somos híbrido, a gente está aqui online hoje, mas no dia 26 a gente vai estar presencial e online, então você pode voltar quantas vezes você precisar. E, lembrando, vamos ter a conferência aí em São Paulo, não sei se você é de São Paulo, da capital, mas estaremos aí dia 17 de... E fica o convite também para você conhecer um pouquinho melhor São Paulo. Existem clubes em São Paulo, mas esse clube aqui está super aberto, de coração aberto para você, caso você queira participar. No caso, seria um pouquinho mais limitado online, tá bom? Muito obrigada, que bom que você está aqui. Obrigada. E aí, mais alguém gostaria de conversar mais um pouquinho do que é o Toastmaster? Assim, pessoalmente, Toastmaster virou uma coisa na minha vida desde a pandemia. Trouxe assim, um alento para uma parte da vida que foi bem difícil, foi ficar online. E, como sempre, como é de boca a boca, eu acabei chegando aqui e eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. O que vocês gostariam hoje de falar? Pedro, Alexandra, a Virgínia já falou. Com vocês. Bom dia. Bom dia, meu nome é Alexandra, também sou de São Paulo, descobri o grupo também pelo Meetup, estou gostando bastante, minha primeira vez, eu tenho muita dificuldade em falar em público, isso é desafiador para mim, então, assim, só pelas apresentações agora que eu assisti, gostei bastante e espero continuar com vocês e me desenvolver. Que legal, mais uma pessoa de São Paulo capital? Isso, São Paulo capital. Maravilha, como eu falei para vocês, existe um clube em São Paulo, e caso vocês tenham interesse, a gente pode dar o contato, mas fica aqui com a gente, não vai para lá não. Gente boa, mas brincadeira.
somos o melhor clube do Brasil exatamente porque a gente é muito empenhado em continuar sendo. Por que que a gente é o melhor clube do Brasil, que a gente fala? Porque a gente é melhor mesmo e porque a gente segue alguns critérios que a gente deve ser avaliado. Então, é bem legal também conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Alexandra, obrigada pela sua participação. E olha, um grande feedback que vocês estão dando para a gente é que o Meetup está funcionando. Então, o Douglas, que faz parte, e principalmente o Thiago Gavilanes, que vai ver esse vídeo depois, vai ficar muito feliz que as pessoas estão chegando. Se você construir, elas chegarão e está chegando. Muito obrigada. E aí, o tempo já deu? Éder, Deu temos tempo 5 ainda mais? minutos. 5 minutos deu exatamente agora. Beleza, tempo inexorável, a gente tem que continuar aqui e vamos partir para a próxima etapa aqui da nossa viagem de hoje. Maravilha. Então, eu vou chamar o Vitor Coelho, ele já deu um pouquinho do que seria hoje, mas eu vou deixar com ele todas as explicações e é com você, Vitor. Então, retomando, agora estamos, como a Naya disse, na parte do Table Topics, né? Que vai explorar a nossa capacidade de desenvolver os nossos pensamentos em tópicos improvisados. E, novamente, os cursantes têm de 1 a 2 minutos, com 30 segundos para finalizar. Então, o máximo ali é 2 minutos e meio para o timer. E o tema do Table Topics vai ser sobre o tema do Toastmaster do dia, né, que a Naya trouxe, o poder da voz. Então, selecionei 9 perguntas aqui, que eu vou pedir para vocês selecionarem número de 1 a 9 e vou falar qual é a pergunta. Então, para começar, sempre lembrando da palavra do dia, que é inexorável. Por favor, tentem colocar no discurso de vocês que a gente vai dar o joia. Então, para começar, Olavo, você gostaria de me ajudar aqui Claro. na Só primeira? já terminei de anotar algumas coisinhas aqui. Ah, legal. Obrigado. Então, sempre que Deixa eu também dar o quem pin no. estiver discussão agora, dá o pin, como o Olavo está fazendo agora, no Éder, né? Está sendo o timer agora para vocês poderem ver. Legal. 1 a 9. Olavo, qual número você quer? 7. 7. Legal. Então, é o seguinte. Qual o seu conselho para alguém que tem vergonha da própria voz? Qual conselho você daria para essa pessoa? Qual o conselho que eu daria pra uma pessoa? É muito fácil dar esse conselho porque eu fui essa pessoa. Em 2014, no meu aniversário de 12 anos, eu ganhei um celular. Não foi esse daqui, foi outro modelo. E eu mandei um áudio pra alguém e eu fiquei na dúvida. Como é que minha voz soa? Porque pra mim eu escuto ela o tempo todo, só que eu escuto ela através do meu corpo. Então é uma voz completamente diferente. E aí nisso eu escutei ela, eu fiquei pensando assim na minha voz o dia. Que voz horrível. Eu fiquei com vergonha de falar ela. Aí eu até perguntei para um amigo meu, o meu melhor amigo na época, o Gustavo. Gustavo, o que você acha da minha voz? Você acha ela irritante? Ela, olha, eu já me acostumei. Então nem tive essa oportunidade de receber um feedback que pudesse me ajudar. Aí por conta disso eu fiquei pensando. No meu caso, eu tinha 12 anos, então eu cresci e minha voz foi engrossando um pouco, que é o que acontece com alguma das pessoas. Mas o que eu tentaria dar uma dica para uma pessoa é que você consegue modificar a sua voz. Você consegue deixar ela mais grossa ou até mais fina. Então, se você conseguir escolher uma voz que, que combine melhor com você, você pode fazer isso. E faz parte, você vai treinando. Ela está aqui no Toastmaster. Uma das membros comentou, uma das convidadas comentou que ela tem vergonha de falar em público. A minha voz que eu uso para falar em público é bem diferente da minha voz que eu uso quando vou falar com meus pais, quando vou falar com meus priminhos. Com criança eu tento deixar uma voz um pouco mais fina para ficar ainda assim mais confortável. Então a questão é, você não tem só uma voz, você tem várias vozes e elas estão em você. Devolvo a palavra para ti, Vitor. Caramba, que nível de discurso improvisado. Impressionante. Próximo agora, tem alguém que se disponibiliza, que gostaria de participar? A Laura já falou que se ninguém quiser, ela vai. Vamos agora, Laura, para a gente não perder muito tempo. Um número de 1 a 9, exceto 7, que já foi selecionado aqui pelo lado. Sim. 5? Isso. Legal. Ó, esse eu acho que você vai gostar. Tem alguma pessoa cuja voz que inspira? Voz em todos os sentidos que a Naya trouxe até agora, né? E o que na voz dela é diferente para você? Talvez minha resposta seja um pouquinho roubada, porque eu vou voltar a falar da Nath e da voz física dela, porque é o total oposto de tudo que eu estou acostumada a fazer e a vivenciar. E ela traz essa calma. Eu imagino um lago tranquilo, um dia que não tá nem ensolarado nem nublado, tá só
pacífico. E isso me inspira muito, porque dá para ver que dá para ser diferente e ainda assim ter esse contato com as outras pessoas que você consegue trazer. Eu tô até tentando falar mais calma para ver se eu consigo emular um pouco dessas qualidades que ela tem, mas é muito difícil para mim. Tô acostumada a sempre estar muito acelerada e com muitas coisas acontecendo e ver isso ser diferente, ver o que que ela pôde trazer e que também tem outras pessoas que são assim e conseguem atingir os objetivos dela, é incrível. Então, hoje eu tô aqui falando um monte, já é meu segundo discurso do dia. Eu acho que Nayá, Daniel, Olavo não aguentam mais ouvir minha voz. Mas continuamos aqui inexoravelmente, vou de adjetivo, de advérbio agora, para falar para o pessoal que tá com medo que o discurso de improviso não é sobre falar bem, é sobre dar a cara a tapa para ver que, na verdade, você não vai morrer, você vai continuar vivo e bem, e assim que você vai conseguir achar a sua voz depois. Obrigada. Para reforçar também, as perguntas e os tópicos de hoje, elas não são técnicas, você não precisa lembrar de uma coisa técnica. Dá para ir desenvolvendo, como você e o Olavo fizeram muito bem. Mais alguém se disponibiliza? Daniel, você gostaria, Daniel? Vamos nessa. Gosto da sua voz. Eu estava olhando aqui se ninguém estava disposto, eu estou. Legal. Então, o número de 1 a 9, exceto 5 e 7. Então no meio termo aí, vamos no 6, número par, e no meio dos dois aí que já 6. foram. Legal. Essa aqui foi uma que eu gostei de ter pensado também. Daniel, me conte sobre o momento em que você sentiu que sua voz foi ouvida de verdade. Você sentiu que foi ouvido de verdade. Esse é um ponto muito legal, assim, porque eu trabalho numa associação, numa empresa, e direto a gente tem oportunidades de entrar na mesa, de conversar, de participar de reuniões. E muitas das vezes que a gente participa dessas reuniões, eu não sei você, mas eu já fiquei várias vezes e vários momentos calado durante toda a reunião. Às vezes por timidez, às vezes por não achar que a minha contribuição não seria válida ou que teria alguma outra questão. Mas teve um momento, inclusive o Toastmaster ajudou muito para mim com relação a isso, em que minha chave virou, no sentido de que pensando sempre de que todas as vezes que eu sou chamado para uma reunião, eu tenho a minha importância ali, não tem um motivo para eu estar ali. E eu também tenho um ponto de contribuição a fazer. E a partir disso, eu larguei um pouco a timidez e comecei, nas próprias reuniões, a mostrar um pouco mais da minha voz. Mesmo em temas que não eram tão confortáveis para mim, mesmo em coisas que eu não dominava tão bem, hoje eu faço quase como um desafio pessoal, pelo menos uma contribuição, se for cabível, eu gostaria de fazer naquela reunião, já que eu gastei 1 hora ou meia hora do meu dia naquele momento, eu vou falar alguma coisa e contribuir para o debate também. E eu acho que é muito legal a partir do momento em que a gente se desafia a fazer isso, porque você pega a tua autoconsciência de que a sua voz ela é ouvida também e que você se está lá naquela reunião, você tem todo não só o direito, mas tem toda a condição de fazer a sua voz ser ouvida. Basta falar. Obrigado, Vitor. Parabéns. Timer, a gente tem mais tempo de fazer mais algumas? Tem, né? Que eu vi a Nayá também Temos sim. sinalizando. Legal. Agora vamos ver, dos convidados, Ulisses, Virgínia, Alexandre, o Pedro, essas pessoas vocês gostariam de? Vamos, Gustavo. E aí, Gustavo? Vamos. Eu já estava Beleza. até querendo mesmo, então dá para Ah, fazer. legal. Boa, boa. Eu vi o Olavo sugerindo aqui. É, Então você tem 1 a 4 e 8 e 9. Qual desses você vai ah, querer? 3. 3. Tá. Vai ser um pouco parecido. É um pouco parecido, mas dá para ir por outro caminho com esse do Daniel. Mas em que situação você percebeu que a sua voz impactou alguém? Uma situação eu, em que eu, tipo assim, me lembre bem foi quando eu fui dar, eu acho que uma dica de estudo para lá para o meu primo.
E eu senti que eu fui lá falar assim com ele, foi bem com entusiasmo, que ele até ficou assim, ela no sentido de, nossa, eu vou fazer agora aqui de tudo para estudar assim mesmo, porque ele disse que ele já tinha visto outros vídeos e lá no YouTube, só que o que fez ele mesmo estudar, e eu acho que dessa forma assim foi muito o que eu disse, mas ele falou que foi muito pela forma que eu falei para ele, assim, que impactou muito ele. E isso daí para mim foi uma coisa até um pouco impressionante, porque eu nunca tinha pensado que minha voz iria impactar alguém. E acho que pode ter a ver com eu estar aqui já faz um tempo. Aliás, isso daí eu tenho eu tenho mais assim do que certeza que é muito por eu estar aqui e que a gente ela treina assim a voz, treina isso muito bem, então foi uma coisa que me impressionou bastante o meu primo ele ter lá me falado isso. Legal. E de tempo, tem tempo para mais uma? Temos tempo. Mais uma aqui. Daiane, gostaria, Daiane? A Laura perguntou aqui sobre você. A Daiane, eu acho que ela saiu. Ela Ah, a tá Daiane aí. saiu. Legal. Todo mundo sai na hora do Table Topics, que isso. Luana, Luana, Olá! vamos lá. Eu só Tem não um, lembro. dois. Oi. Pode falar os números, eu ia falar isso, eu só não É, lembro os números que eu tava tá. precisando. 1, 2, 4, 8 e 9. 1, 2, 4, 8 e 9. Pode ser o 8. 8, legal. Como você gostaria que as pessoas se sentissem ao ouvir sua voz? Então, eu gostei bastante desse tema porque eu tenho um certo preconceito com minha voz. Eu tinha antes muita dificuldade de pegar e me ouvir falando, porque assim, eu não gosto um pouco da minha voz. Eu gosto quando eu tô falando aqui, para mim é uma voz maravilhosa e perfeita. Mas quando eu escuto ela ali por uma gravação, pelo telefone, eu acho ela muito. Eu não gosto da minha voz, sabe? Então, assim, seria até importante saber como as pessoas elas escutam a minha voz em relação assim à questão da entonação, porque a gente falando, a gente escuta de uma forma, né? Mas agora, se você for escutar por um outro, né? Vamos supor, por um aparelho, celular ou alguma gravação, muda o nossa, como é que fala a palavra? Muda o som, né? O som da nossa voz. Então, assim, seria muito importante para mim saber como as pessoas escutam a minha voz e também a questão da nossa voz transmitir não somente, assim, o som, se o que eu falo também é algo que as pessoas consigam entender, se também a forma como eu falo é algo que toca e influencia também as pessoas de alguma forma. Acho que é isso. Acho que você já estava querendo falar sobre esse tema. Foi interessante. Mais alguém, gente? Agora já não temos mais tempo. Já não temos mais tempo. Perfeito. Obrigado, Éder. Obrigado, Nayar. A palavra é para você. Eu que agradeço, Vitor, muito legal. Adorei as perguntas, foram bem dentro do tema e o pessoal que não participou, fique para participar a próxima vez, como até o Daniel falou, né? É sempre importante de você colocar a sua voz. Só para te dar uma parte prática, experiência aqui, eu na primeira vez que participei do grupo aqui do Toastmaster, que foi em outro clube, eu não participei. E eu vou falar para vocês, eu morro de raiva até hoje. Eu devia ter participado. Mas é isso aí, tá? Muito obrigada, Vitor, pelas perguntas. Foi bem legal. Agora, vamos falar com o Éder, que o Éder vai falar para a gente quem está elegível. Quem ficou elegível, Éder? A tela é sua. Hoje todos estão elegíveis. Olavo, Laura, Daniel, Gustavo e Luana. Todos. Que maravilha, todo mundo dentro do tempo, isso aí. Então vai ficar mais difícil ainda escolher. Foi bem difícil, todo mundo falou legal. E aí eu quero o feedback de vocês. Está na hora do voto. Votem aí para a gente saber quem foi o orador ou oradora do improviso, melhor do improviso. Um minutinho e vote aí. Maravilha. Então,
Continuando, a gente passou por essa parte agora que foi um pouquinho de improviso, a gente lembra que a primeira parte foi dos discursos preparados, e agora teremos um grande presente, que são os avaliadores. Eles vão presentear cada discurso que foi feito aqui com feedback, né? E para começar, temos aqui eu, Nayá. A gente teve uma troca aqui rápida. Às vezes a gente fala assim, não fala o que aconteceu, mas teve uma troca rápida e eu acabei sendo a avaliadora da Daiane. E aí vamos para a minha avaliação. Como diz o Lucas, eu vou agora colocar o meu chapeuzinho de avaliadora e só prestem. Vamos trocar aqui um pouquinho. Então, eu vou falar diretamente para a Daiane, porque a Daiane com certeza vai ouvir esse feedback mais tarde, espero, né? Então, a Daiane, ela fez um discurso muito corajoso, porque eu sei que ela continua numa trilha aí que ela está buscando a influência e a persuasão. E eu gostei muito desde o começo, lá atrás, o título. O título já me despertou muita curiosidade, porque o bilhete que ninguém compra por você. Então, eu acho que isso é muito legal da parte dela já fisgar a partir desse momento aí. E, Daiane, você entregou exatamente o que você prometeu. Uma fala que lembra uma viagem transformadora. Então, quem nunca viajou, né? Teve a viagem. É uma coisa que eu sempre lembro. Você conhece muito da pessoa quando você viaja com ela, porque aquele universo é bem diferente, né? E você trouxe exatamente um storytelling desde o começo. Eu achei legal que você foi respondendo para a pessoa e ela falou assim: eu achei que você não ia concordar comigo. E o propósito foi exatamente você inspirar as pessoas a viverem as próprias experiências. Isso ficou muito claro desde os primeiros momentos, né? E você trouxe essa trilha, que é a influência e persuasão, que é tocar, provocar e mover as pessoas. Você foi junto nessa sua jornada e extraiu ótimos aprendizados, né, sobre autonomia, autoconfiança e coragem. E como mesmo o tema de hoje é a voz, você trouxe uma voz firme, sincera e presente. O que eu posso trazer para você para os próximos discursos, que fica aqui a dica, é de você, de repente, se levantar e apresentar isso de uma forma mais diferente em relação presencial, né, que você já teve, mas que você desenvolva um pouquinho mais a sua presença mais não só da voz, que foi muito importante aqui, mas também dos seus gestos e que você continue nesse projeto aí, que você com certeza nesse primeiro você entregou com muito propósito. Parabéns. De volta aí. E sem delongas, porque o tempo é inexorável, né? Joinha para mim. Vamos trazer aqui a próxima avaliação, o próximo avaliador que vai avaliar o Gustavo Weidmann, o Olavo Pacelli vai falar sobre aí os 5 minutos. Olavo, a tela é sua. Bom dia, pessoal. Hoje vou ter a oportunidade de avaliar o Gustavo. O projeto dele se chama Conecte-se com Positivo e o principal objetivo era ele conectar com os sentimentos dele e ver como os sentimentos dele influenciam as pessoas ao redor dele. Aí eu quero começar falando das partes positivas que ele fez muito bem hoje. Primeiramente, ele já seguiu o conselho que eu dei há um tempo atrás, que é ele ficar em pé, que a Naya deu para a Daiane hoje, que é fundamental, porque a gente tenta simular um pouco mais o palco quando a gente está aqui na frente, você está sentado, acaba ficando difícil. Por exemplo, se eu for discursar do jeito que eu estou agora sentado, eu estou mexendo a mão que vocês não estão vendo, vocês conseguiam ver os gestos que o Gustavo estavam fazendo. Ele teve pouquíssimas palavras de preenchimento. A Counter vai falar isso depois, com mais precisão, porém eu pude notar que, em comparação com outro discurso que eu presenciei do Gustavo, está cada vez menos, está saindo muito bem nesse ponto. E com relação ao objetivo do projeto mesmo, que é falar dos seus sentimentos. E ele falou muito bem deles, e um exemplo foi que teve o dia que ele chegou em casa, choveu, ele não conseguiu entregar a tarefa dele no trabalho, aí ele tinha que anotar as 3 coisas que ele foi grato no dia dele. Ele não viu nada, mas ele ficou pensando um pouquinho mais e achou 3 pontos para poder pensar, o que mostra que você conseguiu fazer o nome do projeto, que é se conectar com o positivo. Eu adorei a mensagem que você deixou no final, essa questão de a gente não prestar atenção no que a gente tem, só querer o que a gente não tem. Isso é uma péssima forma de viver a vida. Você sempre vai ser infeliz se você só estiver vendo o que você não tem. E você deixar essa mensagem com a gente, o que é positivo. Você também deu a dica do livro, de você acordar, anotar 3 coisas que você ficou grato, 3 coisas, e no final do dia anotar 3 coisas que saíram muito bem no seu dia a dia, como formas de melhoria agora. É sempre bom mencionar as pessoas que fazem parte da sua história.
No caso, em um momento você mencionou a sua noiva, não precisa nomeá-la, porém você comentou de uma pessoa que recomendou o livro para você. Eu não sei se foi sua noiva, eu não sei quem foi. Seria interessante você fazer isso. Mas já no caso do tabletop, você já comentou do seu primo, então você tem esse potencial nesse caso. Um outro ponto para melhoria, que é algo facilmente de ser aplicado, é a questão do enquadramento na câmera. Você estava mais ou menos assim o seu discurso todo. A gente conseguia ver seus gestos, porém o seu cabelo estava cortado pela câmera. Então talvez você consiga dar um passo um pouquinho mais para trás, ou ajeitar um pouco a câmera do computador, do celular, vai dar tudo certo. E o meu desafio para ti é alinhar o gesto com o que você fala. Uma coisa que eu tento fazer é, depois que eu escrevo o meu discurso, eu vou começar o segundo parágrafo com esse gesto, vou terminar o terceiro parágrafo com esse gesto. Dessa forma, fica um pouco meio robótico o gesto, mas eles ficam alinhados, e com o tempo você vai conseguindo explorar mais. De vez em quando a gente vê pessoas movimentando muito, mas é sempre os mesmos movimentos. É como se fosse uma muleta, não tanto verbal, mas gestual. No mais, você fez um ótimo discurso hoje, fico muito feliz em te ouvi-lo de novo. Se eu não me engano, falta mais um discurso para você pegar o Triple Crown. Então, vamos jogar aí, vamos nessa. O palco é seu, Nayá. Obrigada, Olavo. Ótimas dicas que você deu aí. Fica o desafio também. Muito obrigado por esse presente. E vamos fechar aqui com chave de ouro. Quem vai fazer o próximo avaliador vai ser o nosso Zoom Master, o Daniel Pina. Ele está aqui para avaliar a Laura Leal. Fez o último discurso, agora não sou eu. E aí, lembrando, Daniel, a palavra inexorável, você tem de 2 a 3 minutos. E a tela é sua. Estava tentando mudar as minhas telas aqui, que eu estou com várias telas, mas uma só aqui funcionando. Primeiro, meu desafio é enorme e eu já sabia desde o princípio que é poder avaliar a Laura. A Laura entrou no clube antes que eu entrasse. A Laura é uma excelente oradora, ela é muito experiente e falando de um tema que ela gosta muito e que também trouxe e contribuiu muito para o clube, que é a questão da mentoria. Então, ela está no projeto de mentoria avançada. O propósito dela era falar sobre mentoria e compartilhar uma experiência dela como mentora num prazo maior que 6 meses. Ela fez isso, falando sobre a experiência com a Natália. Queria ressaltar coisas que foram brilhantes na fala da Laura. Primeiro, a questão da estrutura. A Laura, apesar de ter feito 2 discursos hoje, até a questão do tempo de preparação, ela tem uma estrutura muito boa, muito clara, com relação assim, envolvente. Ela contou uma história dentro ali de toda o discurso e que ajudou muito a prender a atenção. E ela começou já a conversa, o discurso dela, chamando a atenção de todo o público. E acho que isso foi muito interessante, no momento em que ela já entonou a voz assim com maior ênfase e tudo mais, chegou num ritmo acelerado. Então a gente já foi para perto da câmera, foi muito legal isso. E a história foi toda envolvente como um todo. Um outro ponto que também me chamou a atenção, o Olavo inclusive comentou dela estar de pé, foi muito positivo, dava para ver um pouco dos gestos e tudo, com muita mais clareza. Ela usou a palavra do dia e, para mim, um dos principais pontos que a Laura faz muito bem, ela usa com energia e sorriso na cara, no rosto, o que chama muita atenção do discurso. Então, parabéns, Laura, por fazer isso, tá? E eu queria chamar a atenção 2 coisas que você fez extremamente bem hoje. Seus gestos foram muito conectados, quando você falou dos alarmes, quando você falou do tremendo na base, para dentro, você sempre trouxe gestos muito conectados hoje, então parabéns. E a sua variedade vocal e pausas foram excelentes. Você fez lá, simulou seria a sua voz, como seria o seu discurso, o discurso da Natália, fez isso tudo muito bem, então parabéns. Eu queria deixar, assim, é difícil deixar um desafio para a Laura num discurso tão, assim, muito bem formado, muito bem formatado, mas eu queria deixar 2 desafios para ela. A primeira questão, ela soltou um leve pô, né? Com uma informalidade ali, e eu sei que esse é o estilo que ela navega muito bem, que é o estilo da informalidade. Então, eu queria trazer para ela o desafio de fazer um discurso mais formal da próxima vez, se tirar um pouco dela da zona de conforto, já que ela é uma excelente oradora,
E um segundo é brincar mais com a câmera, com o olhar na câmera, chegar mais perto da câmera, chegar mais longe. Tem algumas vezes que a Laura desvia o olhar e tudo, e isso é muito bom, principalmente no presencial, mas eu queria desafiá-la, já que ela está num nível tão avançado, para poder brincar mais com o olhar na câmera, para que possa chamar ainda mais a nossa atenção. Muito obrigado, volto para a Nayá. Muito obrigada pela dica. Muito legal, a gente pode compartilhar isso também. Bem, ótimas avaliações, mas é você que decide. Então, primeiro quem decide é o Éder. Éder, você pode dar o feedback aí? Nayá avaliando a Daiane em 2 minutos e 7, o Olavo avaliou o Gustavo em 3 e 13 e o Daniel avaliou a Laura em 3 e 37. Então, o Daniel não está elegível. Então, agora é você que decide. O Daniel, nosso Zoom Master, agora vai colocar o link e você, convidado, também está super convidado para junto com a gente. Vamos lá? Um minutinho, Éder. Obrigada aí. Prontinho. Maravilha. Obrigada, Éder. Luana, é com você agora, nossa gramaticista do dia, palavra do dia e a contadora de as também. É com você daí o seu feedback, como é que foi a gente na língua portuguesa. Então, em relação à língua portuguesa, como eu já havia dito no início, eu iria prestar atenção mais na questão da forma como a gente controla, pronuncia as palavras, questão também de controle da fala. Então, acredito que todos foram muito bem, porque deu para compreender corretamente o que todos estavam falando. Então, todos controlaram bem aí o seu português. Algumas dicas em relação, assim, algumas palavras que eu notei que nós utilizamos muito eu acho. Essa que eu sempre me lembro quando eu falo de eu acho, de uma dica que o meu professor me deu há muito tempo atrás, que ele fala, quando você fala eu acho, você não tem certeza. Então a gente podia tentar substituir por eu acredito. Então isso pode gerar até mais confiabilidade no que você fala. Em relação também cortar as palavras, também teve obrigado, então a gente tentar falar obrigado, obrigada. E algo que todos muitos utilizam é a palavra i ao invés de e. Também procurarmos melhorar nesse ponto. Pode falar também do accounting agora? Pode sim, pode falar. Pode. Certo. Eu fiz até aqui um relatório, imitei aqui até a Gisele, que uma vez ela fez, vou compartilhar aqui. Vocês estão vendo? Ainda não. Não. Agora apareceu. Certo. Aí depois eu vou enviar também individualmente, tá? Então, a palavra mais usada do dia, o vício de palavra, foi a palavra i, que foi falada 20 vezes, tá? E a palavra né. E assim, todos, a maioria já também utilizaram aí a palavra do dia, no total de 6 pessoas, tá? Aí depois, individualmente, eu vou enviar o relatório para cada um, quantas, né? Falando assim detalhadamente qual foi o vício mais utilizado aí. E é isso. E você quer falar sobre a pronúncia da palavra? Lembra que Ah, isso. Então, a Nayá até tinha me enviado hoje, porque essa palavra antes eu pronunciava ela de forma incorreta, não vou mentir, eu falava inescorável. Aí a Nayá hoje pela manhã me enviou um vídeo, tá? E essa palavra ela se pronuncia inexorável, não é inescorável, então é inexorável. pode ser alguma controverso, mas quem quiser tem um link Isso, aqui, tá? E a gente está aqui para aprender. Então, é inexorável foi uma coisa que eu interessante. aprendi, tá? E aí procurando aí e foi legal porque encaixou, né? E, Luana, de você Não, escolher assim. interessante, sim. Bem legal mesmo. Obrigada mesmo por trazer essa palavra maravilhosa aí pra gente. Tá acabando o tempo, né? E a gente precisa continuar aqui. E vamos fechar essa grande reunião aqui com o Olavo Pacelli, que ele vai dar a sua avaliação geral. Com você, a tela é sua. Muito obrigado, Nayá. Hoje vou fazer a função de avaliador geral. E eu entrei na reunião mais ou menos 9h55 e o Daniel já estava comentando como é que a reunião acontece, o que que é o Toastmaster, o que é ser muito positivo. O Daniel já faz isso há quase 2 anos, então ele já sabe fazer muito bem tudo isso. E ele imagino que tenha ficado bem claro para os convidados como é que tudo isso daqui acontece.
Falando agora da Nayá, que foi a nossa Toastmaster do dia. Eu senti que você estava super à vontade aqui no palco, o que eu acho interessante, porque normalmente no palco lá na UNB não fica tanto, então achei isso curioso e quis mencionar. Na parte da Network Brains foi uma excelente Zoomer, o que infelizmente não dá para colocar ali, TMD e o primeiro avaliador e Zoomer, mas você fez muito bem isso. Senti que os convidados se sentiram à vontade para poder comentarem como conheceram o clube. Eu só senti uma falta da agenda ser enviada para mim pelo WhatsApp, que é algo que eu gosto de fazer quando eu sou Toastmaster do dia e quando eu faço para o avaliador geral do inglês, que é mandar quem pegar qual função e os horários certinho. Mas isso é algo que a gente vai fazer que a gente pode fazer nas próximas vezes. O timer, o Éder, ele explicou muito bem a função dele, essa questão dos horários, só que ele não comentou de colocar o PIN nele quando alguém for falar. Mas logo a Nayá já pegou isso e falou, teve um momento que o Vitor também falou, que mostra que isso aqui é um time. Se uma pessoa esquecer de algum ponto, a gente assume essa responsabilidade. E também você faltou de comentar o tempo em específico na parte do discurso de improviso. Quem falou em quanto tempo. Mas eu não sei se eu mencionei isso para você também, então também é falha minha. Com relação à Luana, que hoje ela fez duas funções, tanto a counter quanto o gramaticista. Você explicou muito bem também as duas funções, ficou bem claro para mim. Eu já conhecia, mas mesmo se eu não soubesse, eu imagino que teria feito muito sentido. E você escolheu uma ótima palavra do dia, inexorável, e fez todo mundo. No caso, a Nayá pediu para todo mundo fazer, pronunciar, então numa próxima vez você pegar a gramaticista, pode partir de você isso também, o que é positivo. E a questão do joinha, ninguém comentou isso, mas eu também esqueci de mandar lá no chat, que normalmente quando alguém fala a palavra do dia, a gente dá um joinha que mostra que a gente escutou a pessoa. E com relação ao account, eu não sei se você vai fazer isso, porque você ainda vai enviar pra gente, mas algo que eu gosto de fazer é o seguinte, tem muitas pessoas que fazem várias funções no dia, por exemplo, a Nayela fez Toastmaster do dia, primeira avaliadora, e eu confesso que eu não lembro se ela participou do Table Topics. Em cada momento desse, talvez ela possa ter utilizado mais palavras do dia do que outros. Vamos supor que ela fizesse um discurso preparado. Normalmente não vai sair muitas palavras do dia, mas se ela fizer o de improviso, vai. Mas se você juntar tudo, ela não vai saber onde que ela usou a palavra do dia. Aí, caso você não utilize isso, é algo positivo para a gente utilizar. Com relação ao Topics Master, que foi o Vitor Coelho, ele fez perguntas interessantíssimas e eu achei muito bom. Essas perguntas eu gostei muito de participar. De vez em quando no Table Topics, alguém faz uma pergunta. Aí eu, putz, eu podia ter pegado essa, mas peguei aquela que não é tão legal. Nessa eu senti que eu peguei uma muito boa, mas se eu tivesse escolhido qualquer outro número, eu também estaria satisfeito. E teve um momento que você aliviou qualquer medo que os convidados podem ter de participar do Table Topics. Você comentou que não é algo técnico, é algo para você aprender, você se enrolar, tentar falar errado, que é o momento. Você comentou da palavra do dia também, inexorável, lembrou da gente, e lembrou do PIN, do Tamer, que foi positivo. E entre um discurso de improviso e outro, você fez um comentário que acrescentava ainda mais na reunião, o que é algo que é muito difícil de fazer, tanto como o Table Topics, tanto como o Toastmaster do dia. Aí, com relação ao Zoomestre, o Daniel Pina, é aquela coisa que a gente sempre fala. Se ele fez um ótimo trabalho, a gente nem percebe. Porque a gente só percebe quando ele dá comete algum erro. E no final, hoje não teve nenhum erro, foi super tranquilo. Questão dos links foram enviados no chat. Então, muito obrigado por desempenhar isso também. Agora eu vou terminar falando dos avaliadores. A Nayá, ela começou avaliando a Daiane. No caso, não ia ser a Nayá, ia ser o Giovanni, só que ele teve algum empecilho, ele não pôde estar aqui. A gente conseguiu jogar, e uma coisa que foi muito positiva, que a gente conseguiu editar os slides, e eu não sei se ficou claro para as pessoas, mas não era para estar o nome do Giovanni lá, mas quando abriu era o nome da Nayá, o que foi muito bom. Ela deu um ótimo feedback sanduíche para a Daiane, principalmente a questão dos gestos. É muito positivo isso. Eu tô sentado, então vocês não estão vendo muito, mas quando ela comentou da Daiane ficar em pé e mexer mais as mãos, se movimentar um pouco mais, é algo que acrescenta muito. Com relação ao segundo avaliador que fui eu, então não vou falar muito, porque eu fiz o feedback, é o clássico que a gente sempre faz, e agora eu terminar falando do Daniel como avaliador. Eu sei exatamente o que que é avaliar a Laura, porque há tipo umas 2 horas atrás eu tive que fazer isso. E aí chegam alguns momentos que a gente não sabe muito bem o que comentar. Ela já tá terminando a trilha dela, já fez outros níveis, mas você trouxe insights muito positivos e exemplos que ela teve lá no momento. Você falou isso dessa forma que foi muito bom, você teve ótimas pausas. E eu adorei o desafio. Oh, perdão. E eu adorei o desafio que você propôs para ela, os dois.
Eu espero que ela aprecie e consiga linkar com o meu desafio e fique ainda melhor as reuniões com ela. Muito obrigado, pessoal. Devolvo a palavra para ti, Nayá. Obrigada, Daniel. Desculpa, Olavo. Professor Daniel. E é sempre bom ter essa avaliação, esse feedback, que é muito importante para a gente como clube, como pessoa também agradeço as suas colocações, eu tenho certeza que os avaliadores também vão levar isso bem para o coração. E com isso a gente já está assim, super dentro do tempo, eu estou muito feliz. E eu quero que vocês juntem com a gente aqui para a gente começar a nossa celebração, quem foram os vencedores, ou vencedor ou vencedora do dia. Para improviso, a gente teve ali várias pessoas e rufem os tambores. E quem leva hoje é tadadã, Daniel Pina. Parabéns, Daniel. Olha, vocês o Master, foi o avaliador e ainda um ótimo improviso. Esse improviso foi muito bom mesmo. Parabéns. O próximo, temos o avaliador do dia. Quem será? E o vencedor é? Olha, eu estou feliz de dividir aí com o Olavo. Olavo, você faz sempre boas avaliações, eu fico muito orgulhosa de você. E fico feliz que eu estou ali do seu lado, que mais cedo você avaliou muito bem também. E se não me engano, você também ganhou. Não foi? Ou está errado? Não lembro mais, foi muito atrás. Para fechar o discurso preparado, quem foi? Quem foi ele ou ela? Temos de novo, a Daiane vai ficar muito feliz em saber depois que ela dividiu com a Laura o primeiro lugar também. Parabéns a todos os oradores, oradoras. Hoje foi uma manhã muito legal. Que pena que tem que acabar, né? Esse tempo inexorável aí, a gente vai ter que partir para esse término. Muito obrigada, gente. Então, como eu falei aí, o meu nome é Nayá Lima. Eu agradeço muito a participação de vocês hoje e espero que vocês tenham tido um sábado tão maravilhoso quanto eu. Tá bom? Um beijão e eu passo a palavra para o nosso presidente, que vai dar os avisos finais paroquiais de sempre. Um abraço. Obrigado, Nayá. Parabéns pela condução, parabéns a todos os voluntários. Foi uma reunião muito legal e fiquei muito feliz e espero que tenhamos aprendido e avançado. Tenho certeza de que cada um de nós aí aprende vendo o outro e fazendo também. Queria passar os anúncios finais rapidamente. O primeiro é da nossa próxima reunião. A nossa reunião presencial não será no próximo sábado, que será parte de um feriado enorme aí, né? De Semana Santa, emendado com o dia 21, mas será no outro sábado, no dia 26/4. Ele será presencial na UNB, mas nós fazemos sempre lá o formato híbrido. Então, se você não estará em Brasília, você também tem total condição, e não só condição, mas está convidado, convocado para a nossa reunião lá no dia 26/4, às 10 horas, num formato muito semelhante com esse, só que dessa vez lá presencialmente na UNB, de forma híbrida. E o próximo aviso, não menos importante, é com relação à nossa conferência. A nossa conferência, que vai acontecer dia 17 de maio, já tem um grupo expressivo do pessoal de Brasília indo para São Paulo para poder participar. Sei que temos até alguns visitantes de São Paulo também, que é uma super oportunidade, não é uma questão só para os membros do clube, dos clubes Toastmasters também é possível ser visitante também, participar da conferência. E lembrando, como que funciona a conferência? A conferência, ela ocorre os campeonatos de discurso, tanto em língua portuguesa quanto em língua inglesa. Então, houveram vários campeonatos de clubes do Brasil inteiro que chegarão até a final para se concorrer dentro da conferência. Nós temos muito orgulho que a nossa representante em inglês, a Gisele, estará lá presente também para poder concorrer. E além dos campeonatos de discurso, a gente vai ter excelentes palestras sobre os temas de oratória e liderança. A gente geralmente tem assim uma sequência de workshops também, além de todo o network, que é muito legal, você conhecer pessoas de clubes diferentes, que possivelmente em profissões, questões tão diferentes, que moram em cidades diferentes, mas que tem tudo a ver com a gente, que tem o mesmo propósito, o mesmo incentivo. Então, é muito legal poder se conectar mais próximo dessas pessoas. Então, se puder, faça, entra no Google, coloca Conferência Nacional Toastmasters, vai ter mais informações
dia 17 de maio de 25. Então, estamos com a reunião finalizada aqui, agradecer a todos.